agradecendo o pastor Dorival, sua esposa, né, a irmã Cíntia. Só uma curiosidade minha, vocês não têm filho? Tem? Temos filhos, netos. Já? É. Né? Então fala aí pra gente. À noite eu vou colocar no slide, mas eu vou falar para vocês. Como eu falei ontem, nós casamos, nós já vivemos juntos, eu e Cíntia. Conheci a Cíntia, ela era bem novinha, ela continua nova, tem 51 anos, mas continua nova. E nós, um mês que estávamos namorando, fomos morar juntos. Então éramos pecadores perdidos, estávamos na maçã do pecado. E eu me encantei com essa mulher, com o sorriso dela. E aí, é essa daqui. E nós fomos morar juntos. E com 5 anos ou 6 que estávamos vivendo juntos, nós conhecemos o Evangelho. Então, alguns conheciam, né, o Gil Sixu, ele foi meu cunhado, e foi ele com a minha irmã que nos levaram ao Evangelho. Então, o Gil ele foi um cara que me ganhou pelo seu procedimento, pela sua atitude. Eu era um cara muito beberrão, bebia todos os dias, e quando eu chegava em casa comigo depois da igreja, eu já vinha, ele ia levar dinheiro em casa. E eu sempre, com um copo de cerveja, oferecia para ele, nunca me recriminou dizer assim, rapaz, vai para o inferno, isso aqui não. Não, Júlio, depois toma um copinho aí. Ele sempre foi desse jeito. E isso me chamou a atenção. Porque enquanto outros, né, já me condenavam, ele foi um cara que ele me olhou com outros olhos, com misericórdia, com compaixão, como nós devemos olhar para as pessoas perdidas. Enquanto nós não conhecemos o Evangelho, nós temos um olhar realmente de julgamento das pessoas. Ele foi uma pessoa muito amável comigo. E uma certa vez, eu conversava com a minha esposa e falava, esses crentes têm razão em muitas coisas. Eu fui um católico apostólico romano, praticante. Quando eu digo assim, porque eu estudei 8 anos em colégio de padre, eu passei quase um ano no seminário, aí no domingo sábado na Visconde, com a Anos Ferreira, né, que era chamado Oratório, e ali existia um seminário, eu passei ali, e foi um dia que eu estava sentado na classe, vinha passando uma moça, né, na rua, e eu fiquei pensando, eu quero casar, e se eu ficar aqui eu não vou casar, eu não vou ter família, eu quero ter filhos, eu quero ter uma mulher. E eu peguei, naquele momento eu saí, conversei com o Padre Benedito, dizendo que eu estava me ligando, que eu ia ficar ali porque ele era meu lugar. E depois de um tempo, né, minha família ficou muito desgostosa com isso, pensaram que eu tinha um sacerdote, mas o Senhor tinha preparado algo para mim. Não era naquele caminho que eu estava, mas no caminho correto, no caminho certo. E eu louvo a Deus por isso. E ele me levou um dia para o culto, e nesse dia, na Ebenezer, já estava na Ebenezer, o pastor João Costa, pregando a mensagem do Evangelho, fez um convite, e eu tentei relutar naquele momento, mas quando o Senhor chama, não tem como a gente não significar. E eu manifestei, e daí, esse dia eu nunca esqueci, porque foi no dia que a minha esposa estava completando o ano de vida, dia 15 de fevereiro de 1998, e foi o dia que o Senhor me chamou, certo? E nesse ano nós casamos. Nós temos 2 filhos, a Daniele, que tem 36 anos de idade, tem 2 filhos, a Isabelle com 12 anos e o Heitor com 10. Eu peço as orações pelo Heitor, quando ele estava com pneumonia, colocou no medicamento, mas ele passou febril anteontem e ontem não elevou, mas está caminhando, né, com medicações. E nós temos o Néder, que nos acompanha ainda, né, tem 34 anos, ele vai fazer agora, dia 16 de outubro, 34 anos, pela graça de Deus, um jovem que tem muito nos ajudado, nosso filho, ele passou 8 anos sem me seguir, né, assim, juntos, né, está conosco, mas sempre foi um moleque centrado no Senhor, e quando nós fomos para a Cidade Nova, ele nos acompanhou, né? Esse tempo a gente ficou de alegria, além dele, comigo oramos muito para que ele voltasse mesmo. Eu sempre falei, filho, você longe da igreja, você está errado. Você tem que ter comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Mas ele dizia que era um salmo, que ele fazia o devocional dele, que ele orava. Então, assim, o que eu falei, Cíntia,
Olha, que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, no momento certo, se ele tiver de voltar, ele vai voltar, não por força, né, mas... E nós recebemos um convite daí em Belém, pastoreado brilhante, e nessa ida e vindas, a Cidade Nova também nos convidou para pastorear a igreja. Ele falou para a mãe dele, aquele do trabalho, que ele trabalhava para cá nesse lado, vem a mãe dele, e ele vinha com a mãe e ele disse: mãe, se papai aceitar o convite da Cidade Nova, eu vou, mas não fale para ele, porque ele empolgado vai ter aceitar por causa de mim. E ela não falou, na realidade, né, gente? Nós estávamos orando, nós também, orando. E depois de uma conversa que eu tive com o pastor Fernando Souza, da IBC, que a gente fazia parte da IBC, e ele falou: Dorival, e veio com você para Belém. Eu fiquei aqui em Manaus. Eu percebi você também. E quando eu cheguei em casa, os irmãos de Belém falaram que o pastor Rafael, que estava em Cacoal, cearense, muito gente boa, ele estava voltando para Fortaleza e o pessoal resolveu chamá-lo, porque o gasto ia ser menos possível, né? Aí eu vi que a vontade do Senhor era que eu ficasse aqui mesmo e assumisse esse Cidade Nova. E foi quando nós assumimos. Porém, em novembro do ano anterior, eu aceitei o convite, eu recebi um convite para fazer uma conferência de missões da igreja. E nesse dia eu convidei meu filho pelo WhatsApp. Mandei uma mensagem para ele: estou pregando na Cidade Nova hoje, conferência. Você não quer ir conosco? Ele falou, né? Ele colocou aquela figurinha, né, no dedinho. Mas nós saímos de casa, ele estava no computador. Ele é TI, então ele trabalha em casa, ele estava no computador. Eu falei: filho, vamos embora. O moleque vai ficar. E quando faltava assim uns 5 minutos para começar o culto, que eu olho para trás, eu vejo meu filho entrando. Rapaz, toda vez que eu lembro, eu tenho aquele desejo de chorar, sabe? Porque é muita alegria para o pai ver o filho chegar, sabe? Eu e a mãe, só um pouquinho, né? Porque é filho. Tá. Ok, obrigado, vou tomar. O irmão Agostinho na católica diz assim: não dá para o pastor não, porque se der água, ele pega mais de 3 horas. Ele falava assim, né, nessa hora dele, o irmão Agostinho, saudoso, né? Então, meus irmãos, desde aquele dia, ele foi convidado, ele toca, né? Eu vejo você tocando ali, ele toca violão também. E desde aquele dia, ele foi convidado para. Eu ia celebrar um casamento também, porque uma ex-ovelha nossa de Petrópolis ia casar com o filho do Sérgio, né, e a Silvia. E como ela foi meu filho em Petrópolis, o pastor Assis tinha falecido, e ela foi lá com a gente na ENEL, para que a gente pudesse celebrar o casamento, e ele foi tocar. E daí, nós aceitamos o convite e ele começou a vir conosco, certo? E hoje está aí. É um jovem que o pessoal tem mais medo dele que ele pastor, né? Ele toca o terror de sentido e compromisso com o Senhor. E eu admiro muito isso na pessoa dele. E que Deus seja glorificado através desse menino, né? Então, assim, é uma bênção em nossas vidas. Esse ano ele está recebendo o apartamento dele também. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque foi um camarada centrado no Senhor. Eu vejo assim que Deus ele tem os meios, né, de agir na vida de cada um e tratar a vida de cada um. E eu fico pensando: ele vem para cá, aqui começa às 9, lá começa às 8h30, mas quando é 7h30 ele trabalha lá na mídia, só em mídia da igreja. Então ele é responsável, ele tem a equipe dele para trabalhar e ele é muito rígido nesse quesito. 7h30 está saindo de casa para ir para a igreja. Ele praticamente ele quer a igreja, né? Ele quer chegar e deixar tudo organizado, né? Quando as pessoas começam, elas têm tudo contigo. Então, assim, isso para mim, como pai, pastor, eu só quero louvar a Deus, porque nós passamos muito tempo sem ele nos acompanhar. Quando eu vim para Cachoeirinha, só para finalizar, porque senão a gente vai tomar todo o tempo. Eu chamei ele para vir conosco. E no dia que ele veio, é interessante que a irmã Yumi, ela estava com um tipo de música afro, né? Então, música lá do lado da África. Então, tinha a ver com batida. E eu disse: para cá que eu venho. Porque ele foi doutrinado com mim, né? Então, quando eu fui para Cachoeirinha, foi impactante para ele e para ela.
quase houve uma separação entre mim e Cíntia. Nós tínhamos acabado de sair de Petrópolis indo para Memorial, porque se eu fosse para o Jardim, certamente os irmãos que estavam em Petrópolis iam acompanhar o pastor. Porque, pelas conversas que eu ouvia lá, então, vamos para Memorial, que era o movimento, ficando lá um ano, nós fomos pastor de casais ali, né, na Memorial. E quando eu recebi o convite da Cachoeira para vir para ele, o pastor Israel. E quando eu aceitei, já estava bem acomodado no Memorial, sentindo que queria mais saber do movimento, né, para vir voltar para o exterior lá, ela estava se sentindo bem lá com os irmãos. E quando eu disse voltei, depois de muitas pegadas que eu peguei, né, meus amigos pastores, o que tu faz aí, cara? Tal. E eu resolvi voltar. Né? E Deus tinha que tratar a minha vida. E fui na Cachoeirinha, onde eu bati forte, onde eu joguei pedra, onde eu condenei os irmãos, onde falar que era de pegador, tudo aquilo que não prestava, estava aí na Cachoeirinha. Mas toda vez que tinha alguma atividade, era lá que a gente fazia. E uma certa vez, como presidente da ordem, da associação do pastor Edelino, ele levou uma programação da ordem, chamei a atenção dele, disse: a gente bate contra essa igreja, por que nós vamos ter que fazer as coisas lá? Nós temos muitas ideias para fazer. Quer dizer, nós somos enquanto nós falamos de tal comunidade, e quando nós precisamos de um tempo para fazer uma atividade da associação, é nessa igreja que a gente chama. Então foi ali que ele colocou para me tratar meu coração, colocar algo muito importante em nossas vidas, que chama-se aconselhamento bíblico, coisas que nós, como pastores, muitas vezes não sabemos resolver as questões, porque não somos ensinados e não trabalhamos nessa área também. O seminário é de forma teórica, e quando você chega na igreja, aquilo que você aprendeu no seminário, sabe, na igreja é totalmente diferente. Você vai lidar com pessoas, com filhos, pessoas que precisam de ajuda, e muitas vezes não sabemos, porque não trabalhamos essa parte de nossas vidas. E eu era muito novo, eu me converti no ano seguinte, já fui para o seminário, e no outro ano eu já estava na frente da Ebenezer com o GU, porque o pastor João pode já sair. Então, o neófito na fé, já pregando, já ensinando, sem ter conhecimento na causa. Sabe? Então, eu louvo a Deus porque foi nessa comunidade chamada Igreja Batista de Cachoeirinha, foi que um pastor chamado Wagner, foi que nos chamou por 2 anos e meio, me tratando da minha vida, né, para que eu pudesse realmente, ele queria que eu voltasse ao ministério também. E fomos tratados, eu e Cíntia ali, por 2 anos e meio, aprendendo muitas coisas com esse homem de Deus também. Deus usou esse homem para nos ensinar muitas coisas. E hoje eu louvo a Deus, o que eu tenho aprendido e o que eu tenho ensinado, eu louvo a Deus esse homem, porque ele foi assim um pai para mim. É como ele dizia para a gente falar, esse homem te ama demais, porque eu não sei, se fosse eu não queria saber mentir mais. Né? Então, eu louvo a Deus por isso. Hoje eu estou aqui, pela graça de Deus, e por esse homem que investiu em mim, esse homem que confiou em mim, e esse homem que me ensinou. Então, eu só tenho a louvar o Senhor, agradecer o seu nome através da minha vida e de pessoas. Como o meu filho, que para mim é uma pessoa muito especial, e como esses homens que me ensinaram através da palavra do Senhor. E eu sou grato a Deus pela mulher que me deu, né, por esse tempo todo. E ela aprendeu a amar a Cachoeirinha também. Só ia para a igreja quando eu ia pregar. Quando os outros 2 pastores que tinham lá, eu não ia. E quando ia, as pessoas tinham até medo de chegar perto dela, porque me tinham sempre pequena, mas é brava. Sabe? Não sei por que mulher pequena é brava, sabe? Aí a mulher chegava, o pessoal tinha medo, mas hoje em dia eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos daquela igreja, e nós só temos a louvar Deus por isso, tá bom, meu irmão? Esse é um pouquinho do nosso testemunho que nós temos lá falando. Oi? Oração pela Daniela e os meninos. A Daniela, né? A Dani, ela se envolveu com uma pessoa que não era do Senhor, nós tratamos. Ele foi para uma igreja, né? E não ficou muito tempo, e houve uma separação. Então, ela não tem tido, né, a mesma atitude que o irmão tem de estar servindo ao Senhor. Então, ela está longe do caminho do Senhor. E a nossa preocupação não é não somente com ela, mas com o nosso neto também, porque o que eles têm aprendido não é aquilo que ele deveria aprender. E cabe a nós também a ter essa preocupação. Eles se preocupam tanto com os outros, esquecendo da nossa própria parentela, da nossa própria família. Né? Então,
vocês possam estar por eles, né? Então é a Daniele, a Isabelle e o Heitor. Tá? Que Deus abençoe essa família e que eles possam realmente, eles têm ouvido, né? As crianças, eles têm a avó, por parte de pai, ela também frequenta uma igreja e sempre levava. Não sei como está agora a convivência, porque eles se mudaram perto de onde a avó morava, né? Mas isso cabe também a nós, a entrar nessa área e começar a pregar o Evangelho para eles também. Ela conhece, ela é indesculpável, né? Ela cresceu ouvindo o Evangelho, então ela nos acompanhava. Mas o outro lado da vida dela, depois que ela começou a viver com essa pessoa, aí as coisas mudaram totalmente. Então, a nossa oração é que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém? Amém. Pois bem, hoje vamos tratar da conjugalidade. Nós ouvimos ontem que nós precisamos ser despertados do sono, precisamos ouvir a palavra do Senhor para que nós possamos agir, quer dizer, servir. Quando se fala de serviço, é algo interessante que eu falei para vocês que a gente vai estudar um pouquinho sobre a fé do Espírito, né? E a partir do versículo 14 até o 16, mas nós temos todo um contexto para a gente tratar, e deixa eu olhar aqui na minha mão, que a gente possa entender aquilo que o Senhor Deus tem a revelar esta manhã, através da sua palavra. Então, quando se fala de agir, você se dispor em servir, que é o tema. Levantar a mulher e servir ao Senhor. Então veja, quando você pega essa palavra servir, servir em quê? Então aqui nós temos muitos ministérios que possamos servir. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, que chama-se dons e talentos. Cada um de nós nascemos com talentos. Cada um de nós. Talento, toda pessoa tem. Toda pessoa. Mas dom, não. Não é qualquer pessoa que tem dom. Então, quando nós falamos de servir, é que cada um de nós temos algo a colocarmos em prática aqui dentro do corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo. Então, se esse corpo não tem um braço, esse corpo é deficiente. Ele vai sentir dificuldade de fazer algum tipo de atividade porque falta um membro desse corpo. E é interessante que lá no povo de Israel tinha uma senhora que ela não tinha os pés e as mãos, parece, era só um bloquinho. Era só daqui para cima, né? Então ela desenhava, irmãos, ela fazia desenhos. Então, para você ver, nós que temos nossos membros, todos, nós colocamos sempre dificuldade nas coisas do Senhor. Você colocou dificuldade. Então, quando Paulo ele começa a relatar essa carta, começa a escrever essa carta, e certamente ele envia essa carta para que os irmãos pudessem atentar dessas verdades. Eu sempre falo que Paulo ele começa a escrever essa carta de uma forma linear e progressiva. Certo? Ele começa a relatar para a gente algo que muitas vezes não valorizamos. Ele fala da salvação, capítulo 1, ele vem relatar o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo na salvação. Quando ele vai para o capítulo 2, ele vai falar o nosso estado, o estado que nós éramos. Você pode observar que ele diz no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós nascemos totalmente depravados, sem comunhão nenhuma com o Senhor. Precisamos nascer de novo, e o Senhor enfatiza isso lá em João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Ele relata: é preciso nascer de novo, e Nicodemos ironiza ainda aquela passagem, diz assim: porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo. Então você vê, se você que é mestre de Israel, não sabe do que eu estou falando, imagine os outros. Então veja, não é porque eu digo que eu estou na igreja, não quer dizer que eu sou igreja. Estar na igreja é vem de ser igreja. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando o Senhor fala no Sermão do Monte, no capítulo 7, eu sempre falo no Sermão do Monte, porque os 3 capítulos que o Senhor relata para a gente, se você entender esses 3 capítulos, você vai saber o que o Senhor quer para nossas vidas.
porque ele tudo está inserido. Toda a Bíblia está ali inserida. Se você observar quando Paulo fala, João fala, Tiago fala, Pedro fala, sabe? Eles falam e sempre tem embasamento aí. E quando ele relata para a gente em Mateus 7, ele diz: olha, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz isso, eu expulsei, sabe? N coisas aquela pessoa fez. A gente observa: aparta de mim que eu não te conheço. E eu sempre falo, né, de um lugar que é muito conhecido aqui no Japim, que era chamado o pagode do Tatá, um negócio assim. É porque eu morava aí, então eu sei dessa situação de dizer: olha, essas pessoas não estavam no pagode do Tatá, não, estavam na igreja. E o Senhor diz: aparta de mim. Então, olha só, irmão, cuidado que devemos ter quando falamos em servir ao Senhor. Que tipo de serviço nós temos feito? Então, Paulo, ele enfatiza isso para a gente. No capítulo 2, você nasceu em delícias e pecado, mas ele nos deu vida, estando vós mortos. E ele vai continuar a falar para a gente, porque pela graça do salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. As pessoas querem se gloriar pela salvação que tem, e tira todo o brilho da cruz do Senhor ali. Ele morreu por nós, mas tira. Porque muitas pessoas querem ser salvas por obras. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então as pessoas que são ricas, como jogadores de futebol, que são milionários, eles têm muitas situações que eles fazem, né? É como abrir para as crianças campo de futebol, para que tenha aquele clubinho. Então ajuda os pais, as crianças naquele momento. E por isso, olha, ele tem um pedacinho do céu, porque olha o que ele faz. Isso não vai ter a salvação. Então Paulo vai enfatizar isso. No capítulo 3, Paulo vai começar a falar sobre o mistério. Que mistério é esse? O mistério da igreja. Ninguém sabia. Satanás não sabia, ele não é onisciente. Ele não sabia que realmente o povo não ia aceitar Jesus quando viria na sua primeira vida aqui no mundo. Mas os gentios que aceitaram se tornaram igreja. Isso é um mistério que nem Paulo sabia, ele relata isso da gente. E quando chega no capítulo 4, olha, você vai aprender doutrina. Agora, você não tem que colocar em prática essas verdades. E ele começa o capítulo 4, o versículo que eu finalizei ontem para vocês. Algo vos pus eu, desonorando o Senhor, que andei de modo digno para só andar, viver. Esse verbo aqui que Paulo usa no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, já dando entrada à nossa vida prática, o nosso servir ao Senhor. Ele diz: olha, você deve andar, e esse deve andar, viver. Ele usa sempre suas cartas de Colossenses da mesma forma, ele usa. No capítulo 2, ele vai enfatizar um pouco sobre essa questão. Eu queria compartilhar com você rapidamente, para que a gente possa entender essas verdades do Senhor. Vamos lá em Colossenses. Antes de a gente entrar no texto, é bom a gente entender o que o autor sagrado quer nos ensinar. No versículo 6 e 7. É interessante que no capítulo 1, de 1 até o 2, versículo 5, Paulo ele vai falando acerca das verdades do Senhor. E a partir do versículo 6 ele começa a aplicar os imperativos do capítulo 2. Então ele diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha só. Então, se eu recebi o Senhor, se eu confessei Cristo como Salvador da minha vida, eu não devo viver de qualquer forma. Eu devo viver como Ele viveu. Quando eu oro ao Senhor e sei, buscando uma intimidade com Deus, eu sempre peço: Senhor, seja parecido com o teu filho. E para mim ser parecido com o filho, eu tenho que me despojar de muita imundícia que existe no meu coração. Muito. Para que eu possa servir,
para que eu possa andar, para que eu possa ser essa luz e sal, ou sal e luz neste mundo. Como o capítulo 6 relata para a gente, 5 relata para a gente de Mateus. Então ele continua no versículo 7, nele quem? Cristo. É interessante que sempre Paulo usa nele. No capítulo 1 de Efésios, ele usa muito essa expressão. Nele, por ele. Sempre ele usa essa expressão. Aí vai dizer, nele radicados. Esse radicado aqui é enraizado, né? Enraizado. Então veja, como o nosso viver deve ser, como o nosso andar, o nosso proceder deve ser enraizado no Senhor. Você vê uma árvore grande, a sua raiz é profunda. E quanto mais profunda essa raiz vai, mais segura essa árvore fica, por maior que ela seja. Mas uma árvore com uma raiz muito pouco profunda, ela, qualquer vento que vem, ela derruba, ela cai. Então, quanto mais você está enraizado em Cristo, mais difícil vai ser quebras, mais difícil vai ser você envergonhar o nome do Senhor. Mas se você não busca uma intimidade com o Senhor, conhecer esse Senhor que você diz que serve, se você não tem essa intimidade, certamente vamos ser pedra de tropeço. Vamos ser pessoas que não vão saber resolver as questões. Como que nós vamos evidenciar para as pessoas que nos servem que nós servimos um Deus que transformou nossas vidas, se a nossa vida continua na mesmice? Não mudou nada. Em casa, continuamos as brigas, não sabemos nem brigar. Pastor, não sabemos nem brigar. Porque da forma que nós tratamos as nossas adversidades como casal, porque somos pecadores. São dois pecadores que se unem. E muitas vezes a mulher tem um jeito na sua casa e o homem tem um jeito na sua. Quando estão namorando é mil maravilha, porque não convivem. Isso é do Senhor. Não tem toques, não tem intimidades. Então é aquela coisa de no sábado, no domingo na casa do namorado, passar 1 hora, 2 ali e volta para casa e dorme tranquilo. Mas quando casa, aí aquela separação não. Os dois estão na sua carne. Vão dormir juntos, vão começar a conviver juntos, vão começar a ver os erros, e às vezes nós observamos os erros, mas porque nós amamos, certo? A gente vai empurrando com a barriga. Mas depois que casa, depois que pega a besta ou besta, né? Aí pronto, aí começa as discussões sem saber tratar. Aí os filhos nascem, crescem ouvindo as barbaridades que os pais crentes, salvo Cristo Jesus, não sabem resolver. E dizem, eu sinto a Deus. Eu sinto ao Senhor. Aí os filhos descem e se mandam para o lado errado. Pastor, eu levava esse menino para a igreja, pastor. Olha, eu ensinava essa criança. Sabe? O ensinar, irmãos, e não praticar o que você ensina, não tem valor nenhum. Eu falei para você que esse é um coração para que eu possa aprender, para que eu possa viver, para que eu possa ensinar. Então, viva aquilo que você quer ensinar para o seu filho. Viva. Então, veja que a nossa situação, como servo do Senhor, e para servir esse Senhor que nós falamos que nos redimiu do pecado, nós temos que colocar em prática essas verdades. Então, quando Paulo fala aqui, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Qual é o tipo de crescimento que nós estamos tendo na nossa caminhada cristã? Então veja, tem coisas que a gente fala, irmãos, como a glória de Deus. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que é a glória de Deus para você? Muitos irmãos não sabem definir o que é a glória de Deus. Muitos. Não sabem. O que é a graça? O que é a misericórdia? A gente fala muito isso. Agora eu pergunto. Paulo, ele vai relatar para a gente, lá em Efésios. Tá? Vamos voltar para Efésios, rapidamente. Tá? Capítulo 4. Antes de eu tenho que falar isso aqui para a gente possa entender o que ele quer falar no versículo 14. Tá? Ele vai relatar o capítulo 4, como falei, até o versículo 7, é
dois textos que eu sempre ensino na igreja. Ele vai falar sobre essa unidade que tem. Olha só o que ele diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que desde quando tive na vocação que foste chamado. Aí ele diz, ó, com toda humildade. Entenda essas palavras até, isso aqui é para nós, com toda humildade, mansidão, com humanidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou servir ao Senhor, eu sou do Senhor, eu fui levantado, pelo Senhor para servi-lo. Aí ele está dizendo, então, se você foi salvo, você foi levantado pelo Senhor, então está aqui. Você tem que andar de modo digno da vocação que fosse chamada. Essa vocação é essa igreja. Ele vai dizer com toda humildade, mansidão, benignidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. Em amor. E o que é amor? Como definição bíblica. Amor é você dar àquela pessoa que ela precisa sem querer receber nada em troca. Isso é amor. Quando você diz que ama uma pessoa porque ela lhe ama, isso é egoísmo. Você ama aquela pessoa, muitas vezes porque você sabe que aquela pessoa tem utilidade. Então, eu vou amar, certo? O meu irmão Paulo serve porque ele é um pastor, que ele tem que me oferecer. Porque se ele tiver, eu não estou nem para ele. Isso não é amor. Isso é egoísmo. E o Senhor diz em Tiago que ele não faz acepção de pessoas. E como nós fazemos isso dentro da igreja? Se chega uma pessoa rica, rapaz, eu vou ver os olhos das pessoas. Mas se chega uma pessoa pedinte, as pessoas lhe param. Às vezes até expulso da igreja, fazendo acepção. E falando que não fazemos, então eu entendo. Que tem muita coisa que tem que se despojar. Aí ele vai aqui relatar para a gente. Esforçando, Aí ele diz, esforçando diligentemente. Então veja, que eu devo suportar uns aos outros e eu tenho que me esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito do Vínculo da Paz. Eu vou preservar a unidade que já é estabelecida na igreja pelo Senhor. Não é que eu vou fazer, não, a unidade já existe, deve existir. Agora eu tenho que preservar, eu tenho que me esforçar para preservar. E quando acontece algum tipo de picuinha dentro da igreja, isso daí reflete, irmãos, em muitos cristãos que não têm uma intimidade com Deus. E em vez de suportar, sabe, como diz aqui o texto para a gente, sabe, não, em vez de se esforçar a mudar aquela situação, não. Como que eu posso falar que eu estou servindo ao Senhor, se na hora de eu colocar em prática as evidências de um servo do Senhor que está em pé é diferente? Não é como o Senhor diz. O Senhor relata e diz, olha, você tem que orar para aqueles que te odeiam. Então veja, que é muito fácil orar pelo meu irmão que me ama, é muito fácil. Agora, orar para aquele que me fez mal. Uma certa igreja, eu passei uma situação, quando eu tratei um assunto, esse irmão depois, ele se revoltou. E um cara que eu ajudei muito. Em duas igrejas que eu passei, as pessoas que eu mais ajudei foi me atacaram. E quando eu saí dessa igreja, uma irmãzinha, pastor, você não vai fazer nada? Eu não sou juiz. Quem é juiz é Deus. O nosso erro é que a gente quer fazer aquilo que Deus faz. Se ele quer falar, sabe, se ele não aceitou da forma que foi tratado, se ele quer me tirar da igreja, certo? Eu vou sair se for da vontade de Deus. Porque quem colocou aqui foi Deus. Não vai ser essa pessoa que vai me tirar. Ele não tem poder nenhum. Sabe? E eu conversando com vocês, vamos sair. Porque a melhor coisa que tem é você construir algo, depois você verificar e acabar com o que você construiu com o Senhor ali. Eu peguei isso aí, essa irmã não entendia por que eu não tinha falado nada. Aí eu podia até pensar assim, então o pastor tem culpa no cartório. Aí isso não é. Sabe o que é? Deixar Deus agir na vida da pessoa. Um certo dia, a gente na cidade nova, eu pedi para que o nosso patrimônio é a esposa da segunda, ela veio para a cidade nova antes de mim. Ela saiu da igreja e foi para a cidade nova.
E aí eu peguei, quando chegou, já estava lá. E eles, um rapaz muito pacato, sabe, eu comecei a investir nele, começou a crescer, né? E hoje ele é diário da igreja, e ele é do patrimônio. Eu falei assim, nós vamos ter que levantar aquelas paredes de cima, né? Já fizemos aqui embaixo, o que tinha que ser feito, agora vamos começar a fazer, levantar aqui em cima. Aí eu falei assim, chama o fulano. O pastor, o fulano assim, mas pastor, eu soube o que ele fez. O que tem? A vida dele lá é uma coisa, o profissionalismo é outra. Ele é um bom profissional. A gente não deve julgar a pessoa porque ele fez isso ou aquilo. Chamou. Ele chamou. Quando esse cara me viu, ele ficou todo desconfiado. Cabeça baixa, aquela coisa, um pouquinho. Aí, mas chamei de irmão, porque né, ele professa a Deus como Salvador, eu também irmão. Aí ele disse, pastor, eu vou fazer cortando aquilo. Então começa. Aí ele falou, posso, não pode começar. Aí ele botou ele e foi para lá. Mudou o dia que ele estava lá e me chamou. Eu tinha que pedir perdão ao Senhor, chorando pelo que eu fiz com o Senhor. Sabe, irmãos, quando você confia no Deus que você serve e entrega na mão dele, ele age com você. A questão é que nós queremos agir no lugar de Deus. Queremos tomar o lugar de Deus e resolver as questões que não é nossa para ser resolvida. E aí queremos estar na frente do trabalho, servir ao Senhor, agindo de forma que não é de uma forma que o autêntico Filho de Deus deve ser, deve fazer, deve agir. Então, quando Paulo relata aqui para a gente, é isso: se você quer ter uma humildade, trate com humildade. E essa palavra humildade aqui, no original, é submissão. É submissão ao Senhor. Devemos ter. Se não temos submissão ao Senhor, nós vamos ser submissos e vamos fazer a nossa própria cabeça. Por isso, irmãos, queremos tomar o lugar de Deus, queremos julgar as coisas, sabe? Definir as coisas como se nós somos capazes de fazer isso. E aí, quando a pessoa veio, e eu falei para a irmã, essa irmã fica assim, ai pastor, sabe? Nós não somos Deus, nós somos filhos dele e devemos confiar nele. Quando você vê uma criança, o filho do meu cunhado, o Geu, enchia com banho, aí eu pegava e jogava ele para cima e deixava ele cair na água. Ele tinha boa confiança porque ele sabia que o tio não ia deixar ele morrer. Ele ia, mais. Aí eu jogava ele, sabe aquela coisa, estava ali para protegê-lo. O nosso Deus, ele age dessa forma conosco. Só que nós não confiamos nele. Quando acontece alguma adversidade, nós temos que resolver a nossa própria cabeça. Por isso nós perecemos. Nós passamos por dificuldades. Nós quebramos a cara, porque não confiamos no Deus que nós falamos que confiamos. E diz, olha, suportai-vos. Você tem que ter esforço. Então veja que você começa a agir no serviço do Senhor, você vai encontrar barreira. E todo aquele que quer ter uma vida piedosa vai ser perseguido. Não pense que você, por mais que você faça, vai ser um mar de rosa. Não existe aqui um mar de rosa. Essa coisa, essa teologia que é ensinada, venha para cá que você vai sofrer. Em nenhum momento ele me prove na Bíblia que você vai parar de sofrer aqui neste mundo. Aqui. O Senhor falou para Pedro, posso sofrer, tu vai ser preso, vai ser isso e aquilo. Quando tu te converteres, ele diz, sabe? Tu vai passar por isso, isso e isso. Paulo, está lá, roubando, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo vem, toca, ele cai, e diz, vai lá e fala para Paulo, que importa ele sofrer por causa do meu nome. Poxa, o cara que estava na boa, matava as pessoas e tudo mais, tinha moral no palácio, chegava lá, o imperador, isso e aquilo, tá? Tinha bagagem, acabou a bagagem dele, no mundo secular. Agora, aquele que perseguia está sendo perseguido. Viver piedosamente. Aí você ouve o Senhor dizer assim, olha, no mundo tem as aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições, o Senhor falou, mas no Velho Testamento está vindo também relata para a gente. Muitas são as aflições do justo. As aflições são do justo, não é do ímpio, é do justo. Muitas são. Mas ele veio com uma adversativa ali, uma vírgulazinha. Mas o Senhor de todas o livra, é o Senhor, não é você que vai se livrar. O erro é que nós temos que tomar o lugar de Deus. Por isso sofremos.
Mais ainda. A nossa esperança, como eu falei ontem, é na glória. Lá acabou o choro, acabou o sofrimento, acabou tudo. Mas aqui, irmãos, é um tempo que nós vamos passar para testemunhar e servir o nosso Deus. E servir a Deus não é sinônimo de vida boa, de mordomia. Não que você não possa ter, não é isso, tá vendo? Não que você não possa ter. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho. Não tem. Isso ajuda no trabalho do Senhor quando você tem ao Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe. O quanto Ele te dá. Ele te conhece. Ele vai pegar esse pouquinho aqui. Porque se tem mais do que você vai ter aqui, você vai fazer besteira. Então, construir você daqui. Tá bom? Porque não é aqui que você vai gostar. Por isso que eu disse. Quando você junta, você acumula tesouros aqui na terra, vai ficar tudo aqui. Mas quando você junta no céu, sabe, irmãos? Aí você vai receber os seus galardões. A sua motivação deve ser de receber os galardões. A sua motivação deve ser de ajudar tesouro do céu. Como? Buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. É isso que o Senhor quer. Aí eu vou poder servir de cabeça levantada, erguida, em pé, certo? As pessoas olhando, até julgando você por querer ser santo, porque quando nós temos ter uma intimidade com o Senhor, aí, só quer ser santinho quando você erra meu irmão, aí o bicho pega. Mas tudo isso é do nosso aperfeiçoamento. Tiago fala isso. Ele diz: olha, passai por alegria vários tipos de provações. Vários, não é uma. Sabe? Com alegria. Eu vou ter que rir de desgraça, de coisa, não é isso. Essa alegria aqui, você evidenciar, Senhor, obrigado porque tu quer me ensinar alguma coisa por isso que eu estou passando. E eu tenho que aprender uma lição com isso. E qual é a lição? Muito obrigado porque tu me amas. Porque se tu me amasse, isso não aconteceria comigo. Tu ia me aperfeiçoar para mostrar que eu sou do Senhor realmente. Eu, antes de ser operado, mas uma jovem dela, pastor, você já morreu de câncer. Ela chegou chorando assim, né? Essa moça, ela é muito dura, sabe? Ela é muito dura na cidade nova. E assim eu comecei a... Quando eu vejo essas pessoas, começam a chegar, a abraçar, né, a conversar. Aí ela começou a se sentir amada. E eu tenho um negócio que sempre eu chego de as famílias do lugar me perguntar: como é que está o ministério do pastor? O que você acha que está faltando aqui? Sabe? Aí ela fala assim: pastor, nunca ninguém me chamou para perguntar alguma coisa. Eu sempre esqueci. É sempre papai e mamãe. Mas você faz parte da igreja. Você é a igreja. Você é o membro da igreja. Então você tem que falar. Então, quando ela chegou assim e falou assim: Jota, por favor, se cuide, tá bom? Eu não entendi aquilo. E estava pensando que eu estava com câncer. Eu estava com um problema de sangramento e eu pensava que era um tipo de hemorroida, mas não era. Era uma situação que eu não sabia, uma tal de fístula, né? Uma fístula anal. E uma fissura que eu tive. E a fístula só com cirurgia. Então existe aquela preocupação dos irmãos, né? Comigo e tudo mais. E eu disse assim: Senhor, não vou isso, irmãos. E uma vez eu chorando em casa da minha esposa, na madrugada eu acordei, porque não é a questão de morrer, sabe? A questão é você ficar inválido em cima de uma cama sofrendo com dores. É isso que machucava meu coração. Mas vi uma palavra assim: isso que você pode sofrer, que você está imaginando, não foi nada daquilo que o teu Salvador sofreu na cruz. Então isso é contigo. Sabe, de olhar para a cruz e dizer: Senhor, aquele lugar para ser meu, ele não foi. Então isso daqui é passageiro. Essa dor é momentânea. Não vai ser eterna. É momentânea. Então aquilo confortava meu coração. Você entende, irmão? Quando você realmente conhece a palavra, em momento difícil você vai descansar no Senhor. A questão que nós erramos, estou falando porque não conhecemos a palavra. Não temos intimidade com a palavra. Por isso é não. Ele fala. Agora olha só no versículo 14. Do versículo 17 do capítulo 4. Ele vai fazer um contraste. Né? Vai fazer um contraste. Só para entender e a gente voltar de novo. Isto, portanto, digo do Senhor testifico, que não mais andeis como também dos gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só. Aí vai dar obscurecido de entendimento alheios à vida de Deus, obscurecidos
de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Então veja, lá existe uma mansidão, né? uma humildade, que é o orgulho aqui que ele fala, o egoísmo. Aí a mansidão vai levar, a humildade vai levar a mansidão, aqui vai levar a ignorância. Quando você anda, vai dar os seus próprios pensamentos, você não sabe tratar as coisas como deve. Então vem a ignorância. Ele diz, e que vivem pela dureza do seu coração, os quais têm se tornado insensíveis. Somos ignorantes, somos impacientes. Isso vai levar ao desamor, não vamos ter compaixão das pessoas. Ele diz, os quais têm se tornado sensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então vai levar, quando você anda pelo caminho da submissão do Senhor, irmãos, você vai entrar pelo caminho do egoísmo, do orgulho, e isso vai levar à dissolução. Vai levar à dissolução. Aí então, quando eu quero falar para vocês, ele vai dar, capítulo 4 mesmo, a partir do versículo 7, que ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Opa! Eu vou servir ao Senhor. Ele vai falar aqui de dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo do cativeiro, concedeu dons aos homens. Dons. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns, aí já vai começar a falar, o servir. Então aqui a gente está tratando, a gente começou, como é que eu vou agir, como é que eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido do Senhor? Como é que eu vou? Eu não vou colocar em prática de qualquer jeito. Eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um propósito. Então ele começa. Da velha conhecimento, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Aqui eu pulei. No 10, aquele que desceu também no 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha lá, a unidade da fé, mais uma vez unidade. E eu sou para chegar a essa unidade só pela submissão ao meu Senhor, não pelo egoísmo, pelo orgulho. E pelo conhecimento da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja, a pessoa vem para a igreja, aí não tem esse comprometimento de aprender, de estudar a palavra, aí chega aqui, nós temos uma hora para ensinar, nós temos uma hora para pregar, e pronto. Mas o tempo que você tem em casa é o tempo que você vai desenvolver essa salvação no aprendizado da palavra. A palavra está aqui, é só você chegar e orar ao Senhor, pedir a direção ao Senhor, me capacita, eu quero saber, eu quero entender a tua verdade. Então, muitas vezes nós culpamos os nossos líderes, por quê? Porque não buscamos. Não buscamos. É importante sim o ensinamento dos pastores, mas é importante nós termos, irmãos, esse procedimento de buscar na palavra. Sermos bereanos. Paulo falava, vamos ver se esse cara está certo mesmo, vou aqui falar. Então, o pastor Ivan falou, o pastor Paulo falou, está falando, não é isso não, meu irmão. Eu posso falar uma heresia aqui para vocês, e vocês têm que conhecer. Não, pastor, isso daí está errado, o senhor falou dessa forma aí, não. Mas tem que ter convicção, tem que ter um embasamento da palavra. Não é pensamento humano, não é teoria humana, não é a Bíblia, é ela que diz para a gente. Então, até chegar à unidade, para que não mais sejamos como meninos, e muitas vezes somos isso daí, porque não temos conhecimento, e aí vivíamos um com o outro. Aí tudo que as pessoas colocam na televisão, na internet, aí você vê, muitas pessoas falam na internet, pega estudo para dar na escola dominical, aí pega qualquer coisa, aí vem com besteira para ensinar as pessoas na igreja, sem ter discernimento. Aí você vai, não, mas o pastor é muito de
Jacob está ensinando. Aí você pega o estudo de escatologia, vai estar errado. Mas pastor, o pastor de Jacob vai estar errado. Mas por quê? Porque o pensamento deles são um e o nosso é outro. Então veja, nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Esse conhecimento da palavra. E vamos ter constante intimidade com o Senhor. E às vezes nós culpamos outros pelos nossos erros, porque não conhecemos. Ele vai no versículo 15, mas, segundo a verdade, em amor cresçamos, em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Como que eu vou crescer em Cristo se eu não busco uma intimidade? Quando você lembra, filho? Isso na época eu era da Ebenezer, eu via muita mentira, sabe? A pessoa nem lia, nem um capítulo. Aí, olha, tá mentindo, cara. Isso não leu nenhum. Aí como é que você vai crescer? Na graça do conhecimento. Se você não tem intimidade, você não lê. Mas passa 2, 3 horas na frente do telefone celular. Mas não tem, vai passar 5 minutos meditando na palavra de Deus. Como vai crescer? Como? Mas na hora de reuniões, é o primeiro que levanta e começa a bater boca. Não conhece. A humildade, a submissão, a compaixão. Ele vai. De que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 12. Vamos lá. Eu vou concluir com Efésios, tá bom? Mas para mim concluir com Efésios, eu tenho que saber essas questões aqui. Romanos capítulo 12 é um texto que as pessoas separam muito, o versículo 1 e 2. 1 e 2 do texto, como algo específico. Olha só, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aí, na nossa vida tem um outro temazinho aqui, o devido uso dos dons espirituais. Isso aqui na carta não tinha. A gente coloca para ajudar, a facilitar. Mas olha só, ele vai dar continuidade, ele não para. Porque, pela graça que lhe foi dada, graça, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repartiu a cada um. Nós vamos entender o que é esse repartir a cada um no versículo 4. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, olha aí, mas nem todos os membros têm a mesma função. Bom, então, se eu sou membro dessa igreja, eu não tenho a mesma função que o meu irmão tem. Eu não tenho a mesma função que a minha irmã tem. Eu posso até ter, mas aqui está dizendo que você pode ter uma função e o irmão pode ter outra. Então vamos lá. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons. Preste atenção a essa palavra que eu falo para você muito. Dons. Dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Olha só, irmãos. A gente fala de dois. Agora eu pergunto de você, né? Vamos começar o parlamento. O que é dom para vocês? O que é dom e o que é talento? Tem duas palavras que eu falei no começo dessas duas um pouquinho. Eu quero saber para a gente começar a falar de Efésios 5,14.
Tá tendo 2 horas para falar. Vamos lá. O que é dons? 2h40. Hã? 2h40. Opa! Vamos lá. Eu quero ouvir vocês, mulheres. O que vocês entendem? Vocês colocaram um tema muito bom. Levantai-vos, mulheres. Servir ao Senhor. Então, para que eu possa servir, eu tenho que ter um dom. Que dom você tem? E o que é dom? O que significa dom para você? Qual o significado de dom? Pastor, eu creio que talento, como o senhor falou, a pessoa já nasce, né? É nato da pessoa. Mas o dom é um aperfeiçoamento. Deus dá o dom para a pessoa. Sim. Muito bem. Então veja, olha só. Quando você vê um jogador de futebol, né? Eu quando jogava bola, eu tinha um talento incrível, né? Sabe? Você vê assim, gordinho assim, mas não muita bola, né? Sabe, então tem um talento. Não é um dom você jogar futebol. Você tocar bem não é um dom, é um talento. Certo? Veja que está falando de dons espirituais. Tá? Você cantar não é um dom, é um talento. Porque você pode ver as pessoas de fora, sabe cantar muito bem. O cara é talentoso, rapaz, sabe? Você pega o Tom Jobim ali cantando, é um cara que faz de sério, né? Então, veja bem, essas qualidades que as pessoas têm. Sabe? Agora, quando você fala de dom, o dom de exortação. O que é isso, pastor? Dom de exortação. Não é qualquer pessoa que tem. Eu vou no psicólogo, ele vai me ajudar. Pode te ajudar a mudar a situação, mas tratar do coração, somente quem é do Senhor pode tratar, porque conhece a palavra. E a exortação deve ser em cima da palavra. Tem o dom do socorro. A Bíblia diz: dom do socorro. Nós fizemos um testezinho para chegar na igreja. Aí eu boto esse teste para os irmãos fazerem. Aí eu vou pontuar ali para que a gente possa entender que tipo de dom aquela pessoa pode ter. Né? Tem pessoas que morrem e não sabem qual é o seu dom. Aí a gente fez esse teste, aí deu de fé, e ela não tem fé. É uma mulher sem fé, por isso ela casou comigo. Entendeu? E ela pegou e questionou: pastor, isso daqui está errado. Eu não tenho fé, não, você não está aqui. Então, você está passando por uma situação, faça de novo. Ela fez. Aí veio exortação e socorro. Ela é uma boa conselheira. Então, eu admiro. Quando eu estou com os irmãos em aconselhamento ou em discipulado, uma certa vez o irmão perguntou: pastor, quem é o pastor? Eu sou ela. Porque ela fala mais aqui, ela é conselheira. Ela que tem o dom de exortar. Ela que tem o dom de aconselhar. É ela que Deus usa. Então veja, é diferente de uma pessoa que não tem esse dom, vai ter dificuldade de chegar a ensinar, de chegar. Aí, puxa, estou passando por essa situação aqui. Aí tem muita gente que treina nas bases, não tem como ensinar. Mas aquele que tem o dom, ela vai ter a aptidão e vai ter a facilidade de chegar. Eu vejo, rapaz, não é para a glória dela, eu falo isso porque eu vejo, irmão, eu vivo com essa mulher, eu vejo a facilidade. Meu Deus, eu nem ia ter essa habilidade de falar isso para essa pessoa. Então eu disse: irmão, aqui eu deixo ela ficar à vontade. Agora não sou eu, ela está fora. Aqui sou eu. Mas lá, com os irmãos, conversando, ela fala, e eu aprendo, hoje eu falo para vocês, que muitas coisas eu aprendi através dela, que Deus tem usado, sabe, no aconselhamento, para chegar e deparar em situações difíceis que nós temos. Então tudo isso é um dom, não é qualquer pessoa que tem, é uma capacitação. Então quando você fala de dom, é uma capacitação divina, como o irmão falou, para um tipo de serviço. Nós vamos servir. Agora, que tipo de serviço nós estamos fazendo aí na casa do Senhor? Então, Deus sabe que o dom para exercer o dom em cima desse serviço. Então, se você tem esse dom de aconselhamento, de exortação, você tem que colocar em prática nisso. Você não pode omitir, você tem que desenvolver. Se você tem um dom de socorro, a mulher tinha uma irmã na Cachoeirinha que ela estava com câncer e tinha que ficar no hospital, e a igreja tem muita gente. Só 2 pessoas da igreja se colocou à disposição. Uma foi ela e outra foi outra irmã
aquele missionário que está fora de Manaus agora. E uma irmã da igreja 14 de dezembro que soube lá e veio, e era amiga dessa irmã, e veio e foi quando ela conheceu também as terras árvores que secou, para ficar cada uma noite ali, para ajudar aquela irmãzinha. Certo? Então veja, tem dons que não é qualquer pessoa que pode. Você pode até ter vontade de fazer, mas quando você tem prazer em fazer, essa é a diferença. Você tem prazer em fazer. Eu não tenho essa habilidade de chegar e ficar no hospital, sabe? Esse não é o dom. Mas o dela é esse dom. Então veja, o dom de administrar. Nós temos pessoas que sabem administrar a igreja do Senhor. O dom de contribuição, sabe? Então tudo são dons espirituais. Na contribuição, a pessoa tem prazer de contribuir para as coisas de Deus, sabe? Às vezes eu vejo assim, irmãos, que quando nós vamos ofertar ao Senhor, a casa do Senhor, que é para o nosso sustento, eu falei lá na igreja, eu tenho batido muito nessa técnica, não de querer ensinar as pessoas, porque se nós temos que ter alguma coisa de confortável a nós, a gente tem que cooperar. Agora é muito bom, 2, 3 cooperam, o resto não vão usufruir daquilo que aqueles 2, 3 cooperam. Você chega na igreja, você quer ter um ar-condicionado. Nós compramos cadeira para a igreja, confortável, acolchoado, tudinho, colocamos lá. Recebeu uma bênção, do lado da igreja essa pessoa faz. Então veja, essa parte de contribuição também a gente tem que entender. Tem pessoas que têm prazer em contribuir, tem prazer, não tem pena. Não tem. É um dom, até nisso, sabe? Agora só nós temos compromisso com o Senhor. Independente de eu ter esse dom ou não, eu tenho que honrar os meus compromissos com o Senhor. E tem pessoas que não têm isso. A maioria dos meus jovens não é dizimista. A maioria deles, todos trabalham. Aí só meu filho e outro irmão lá que dá. Agora começou a dar mais 2. Certo? Mas porque eu tenho batido. Você quer ter o bem-estar, sentado numa cadeirona ar-condicionada, certo? Uma igreja que estão fazendo, construindo, mas tudo isso requer custo, dinheiro, gasto. E quem tem que dar? Somos nós, que queremos construir. Missões. A pessoa que contribui com missões, sabe que aquele R$2 bem passado, bota lá. Já fez minha parte. Então, isso são dons. Então, o dom é uma capacitação divina para o tipo de serviço. E quando você pode servir, é isso. Agora, olha só, irmãos. Vamos lá para o texto de Efésios 5, versículo 14. Então, veja que foi tudo isso aí nós pegamos para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Para ele chegar, esse versículo 14, tem um versículo aqui que é chave, que é o versículo 8, do capítulo 5. Tá? Então, olha só aí no versículo 8. Pois outrora eram estranhos, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Olha só. Você vê como caminho esse quer mudar, né? O proceder, o viver, isso é importante entender. Aí no versículo 1, olha só o que Paulo faz, olha só o que ele faz. Ser, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai, mais uma vez, o verbo andar. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E agora? Sabe? Como é que nós estamos andando e como nós estamos servindo ao Senhor? Com nossos dons e talentos. É aquela pergunta que eu falo para vocês ontem. A gente olhar para nós honestamente e dizer: Senhor, eu tenho negligenciado. Senhor, eu preciso mudar. Temos que ser honestos. O que eu tenho feito no crescimento do reino? Eu estou andando com aquelas mulheres de Isaías 32:9, despreocupadas, confiando
naquilo que eu tinha, mas não confio em Deus. A gente tem que entender isso. Eu acho que nunca as coisas vão mudar na minha vida. Eu estou bem? Eu estou bem? Quando vai assumir os Estados Unidos, houve uma crise financeira naquele país, de aluguel, de venda de casa, e muitos homens morreram, tirando a sua própria vida, porque o seu tesouro estava nas suas coisas. Quando perderam o montante, ficaram loucos. Paulo aqui diz para a gente ser imitadores de Cristo. Ele fala, Coríntios 11:1, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele era um servo fiel e dedicado ao Senhor. Ele servia ao Senhor de uma forma digna de ser chamado seu filho. E quando ele chamava a responsabilidade para ele ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí aqui ele já fala para a igreja de Éfeso: serem os imitadores de Deus como filhos amados. Aí, ele vai relatar algumas coisas. Quando chega no versículo 8, diz: pois, outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. A palavra treva da Bíblia geralmente está ligada à ideia de ignorância. Veja o que Paulo fala no mesmo livro de Efésios, capítulo 4, 17. Não devemos andar, como andam os gentios, na ignorância, perdão, agora falei, não é, filho? A vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja, vaidade é pecado. Então quando ele relata para a gente essa verdade aqui, de trevas e luz, porque antes éramos trevas, agora nós fomos justificados, nós somos luz. E o filho da luz deve colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então ele vai relatar. Ele vai dizer que aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. E começa a falar do despojamento do revestimento. Para me servir ao Senhor, eu tenho que estar revestido com o poder do Espírito. E ele vai relatar isso aqui, enchendo do Espírito, no versículo 18. Então ele vai continuar para a gente aqui. Assim, pois, não há uma possibilidade de Satanás escravizar uma pessoa, a não ser enganando-a e mantendo-a no mundo das trevas por pura ignorância. Então quem está na treva é dele. Mas que o Senhor deve andar como filho da luz. O texto está para a gente. A palavra luz na Bíblia, em muitos momentos, está ligada à ideia de conhecimento. Portanto, o estar em Cristo não é uma coisa de pessoa tola. Eu falei para vocês que o estar na igreja não é ser igreja. Ser igreja faz diferença. Ser igreja é ser imitador de Cristo. Ser igreja é tratar as coisas conforme aquilo que o Senhor nos ensina. Isso é ser igreja. E isso eu estou agindo de uma forma de serviço ao Senhor. Aí vai. O exemplo que muitos acreditam, mas que foi iluminado pelo Espírito Santo e, consequentemente, passou a ver as verdades de Deus de modo claro. Por esse motivo, Paulo nos chamou de filho da luz. O escritor aos Hebreus afirmou que fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Um texto que nós devocional enfatiza muito isso, irmãos. Foi um texto que eu li, puxa, seu obrigado, porque clareou mais a minha mente aqui, o texto que foi lido. De Hebreus 6, de 1 a 12. Excelente, fala muito sobre essa questão. Somente a luz, conhecimento, é possível viver com relacionamento familiar sob o padrão do reino de Deus. Foi o que eu falei ontem para vocês. A palavra que do reino, do justo rei, e o propósito final, que nós vamos reinar como Senhor por 1000 anos deste mundo aqui. O povo que não aceitou ele não veio na sua primeira vida, mas ele tem uma promessa para esse povo. Então, nosso objetivo, irmão, é observar a importância de se andar na luz, vencer o pecado sendo cheio do Espírito Santo, compreender a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor para com outras pessoas. E a verdade prática aqui, eu quero que você memorize. Eu não coloquei no PowerPoint. A condição de servo de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida, inclusive o convívio familiar. Então veja, a condição de servo de Cristo
deve influenciar todas as áreas da nossa vida. Influenciar, inclusive o convívio familiar. Eu estava pregando no encontro de casais, na semana passada, e eu falei assim para os irmãos: nós, muitas vezes, quando nós entramos nesse lado da família, né, nós vamos evidenciar que tipo de serviço nós temos prestado ao Senhor. Aí, nós temos, cada um tem uma meta. O texto conta para a gente: marido amar, a esposa respeitar, os filhos obedecer e os pais criar a disciplina e a demonstração do Senhor. Pronto, esse é o fato. Só que quando a gente vê aqui no que diz o Senhor, nós devemos amar a Deus, né? A gente tem que adorar o Senhor em primeiro lugar. Aí quando vem o âmbito familiar, é a família, a igreja e o trabalho, né? Então, veja bem. Aí, só que quando o Senhor fala para a gente, mulher, sempre submissa. Aí chama essa palavra de submissão de uma forma muito grosseira e errada pelo contexto que as pessoas falam. Servir de besta. Não é isso. Eu falei para vocês ontem. Vocês nasceram para socorrer o homem, para ser o auxílio do homem. Por isso veio da costela, o Senhor tirou. É que você andasse ao lado dele, acompanhando, ajudando. Ele deve ser algo de importante na sua vida, como a Bíblia relata para a gente. Porém, eu falei uma coisa. Porque para aquele que trabalha, muitas vezes, irmãos, nós não agimos como o Senhor fala. Nós temos uma questão de idolatria. Às vezes nós podemos idolatrar um homem, né, uma mulher ou um filho. E isso é pecado. Isso é pecado. Mas na lei do Senhor, a mulher deve ser primeiro com o seu esposo e depois com o seu filho. Porém, isso tem sido invertido. E eu falei até assim no som de ironia nesse. Olha o café para mim, já vou, filhinho. Vai lá colocar para o filhinho um café, leva na cama aquela coisa toda. Quando a esposa, vou ter café? Vê lá na cafeteira, se tem. Se não tiver, faz. Você vê? Olha só. Que tipo de ensino nós temos passado para os nossos filhos? Para quando casarem, agir da mesma forma? Que tipo? A gente tem muita coisa, irmão, para ensinar. Mas aquilo que estamos vivendo, estamos fazendo, vai refletir realmente? Então, quando Paulo fala ser imitador de Deus, como filhos amados, será que é esse o ensino que o Senhor nos pede para que nós possamos colocar em prática e fazer para o Senhor? Então ele vai relatar isso para a gente. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo volta a falar sobre a ideia, a ideal maneira de viver os cristãos. Ele faz um contraste entre luz e trevas, além de fazer importantes considerações sobre a vida do ciclo familiar. E ele começa no versículo 17, falando filhos de trevas e filhos da luz. Paulo faz um contraste entre a luz e as trevas, como objetivo de conduzir os cristãos a refletir sobre a responsabilidade que tem quanto ao testemunho de vida. Quando Isaías relata para a gente, em Isaías 32:9, ele diz: levantai as mulheres. Quando ele fala essa palavra aqui, ele está tentando exortá-las, né, a chegar a esse: pense bem, vocês não estão agindo da forma que o Senhor quer. Vocês estão despreocupadas. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que vocês sejam a auxiliadora, quer que vocês sejam a socorrista desses homens que não querem compromisso com o Senhor. É vocês que devem colocar isso em prática. Então a mulher é muito importante no reino. É muito importante, como o pastor Paulo falou ontem, né, sobre a questão do ministério do Senhor Jesus, foi as mulheres que financiaram a sua caminhada, elas que ajudaram, elas que estavam presentes no Senhor em todos os momentos. A preocupação dela chegar e levar e fazer aquele tratamento que era feito para os mortos. Naquele tempo, chegar lá, o túmulo estava aberto: cadê o Senhor? Roubaram o nosso Senhor e corpos. Aí, vocês vão, eu estou aqui, ó. Sabe? Vai lá, fala para aquele marmanjo lá que eu ressuscitei. Eu não falei para eles. Então foi elas, então vocês são, irmãos, peças fundamentais. Vocês são preciosas para o crescimento do reino. Vocês não devem estar despreocupadas com o que está acontecendo no mundo.
Vocês têm que ter essa preocupação de agir como verdadeiras servas do Senhor. Por isso ele relata: levantai-vos, mulheres despreocupadas, inclinai os ouvidos e ouçam a minha voz. É isso que o Senhor pede. Coloque em prática. Se você quer servir, sirva como uma verdadeira serva do Senhor, que tem compaixão das almas. O princípio aqui defendido é que o cristão seja uma reprodução do modo de vida de Cristo. Ele deve fazer jus ao nome de cristão. O nosso padrão de vida é Cristo, mas podemos também nos espelhar em pessoas que apresentam um testemunho da fé, a exemplo de Paulo. Nós tínhamos uma irmã que já está com o Senhor, na Ebenezer, que o marido dela traiu e deixou, né? Ela ficou um tempo aí com outra mulher, e teve 3 filhos com outra mulher e tudo mais. E o que aconteceu? Quando essa mulher deu um chutezinho dele, pegou os 3 filhos e trouxe para dentro de casa. E quem criou os 3 filhos? Foi essa mulher. Ai, besta, pastor, jamais ia fazer uma coisa dessa. Jamais. Olha só, o testemunho que eu falo. Nós somos tão ignorantes no conhecimento da palavra que nós erramos. Então, jamais vou fazer uma coisa dessa. Jamais vou aceitar uma coisa dessa. Temeu o Senhor. Temeu o Senhor. Muitos casamentos não são desfeitos porque não tememos a Deus. Muitos casamentos são desfeitos porque houve uma traição e as pessoas não olhou lá no altar que fez uma aliança com Deus, até que a morte se separe. Ah, pastor, mas ele me traiu. E quantas vezes nós traímos o Senhor Jesus? Tiago, ele fala no capítulo 4 sobre essa verdade. Nós somos adúlteros com o Senhor. É isso que diz. A palavra ali é adúltero. E nós somos. E nós perdemos a salvação? Não. Aí você vê como nós somos diferentes. O nosso pensamento não é o pensamento de Cristo, porque não temos intimidade com Ele. Aí chama uma mulher dessa, isso é besta, pastor, não faça por nada, né, a vida dos outros. Todos os 3 filhos. Quantos foi, né? 2? A gordinha também era dela. Aí então você vê, uma casou só quando deu a maioridade para tirar o nome da mãe biológica, para colocar o nome dessa irmã na sua certidão de nascimento. Porque ela tinha essa irmã como mãe. Olha o testemunho dessa mulher que poderia muito bem, sabe, irmão? Não, eu não quero papo. Vai para lá com teus filhos e vem para lá e acabou. Olha só, veja, irmãos, como é que nós agimos, como é que eu vou ser parecido com Cristo, como é que eu vou ser parecido com o Senhor em situações como essa, como é que eu digo que eu sirvo a um Deus que me resgatou da maçã do pecado, se eu vivo da mesma forma como eu vivia antes, pensando na vaidade, no meu próprio pensamento, e não é aquilo que o Senhor me ensina. É difícil? É. Mas o texto que essa mulher deixou, essa jovem, sabe, hoje ela nem serva do Senhor. Ela poderia muito bem estar por ali, jogada, mas não. Traumatizada. Também. Então veja como a gente faz diferença quando nós realmente somos do Senhor. Como nós estamos, não vou me preocupar com isso, se vir para lá, dane-se, sabe? Eu quero saber, não, é minha vida e pronto, sabe? Essas coisas. E quando começa a pensar, você diz assim, Senhor, que testemunho. A Eliote lá, quando perdeu seu esposo, lá do Peru, aí o que acontece? Ela foi, o seu filho batizou, se não me falha a memória, o assassino do seu pai. Viu uma história de uma mulher que o cara matou o filho dela, foi na delegacia e despegou o filho. Mas deixa essa vida. Que testemunho! Eu me pergunto, eu fico perguntando, vai pensar que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não posso chegar e falar, vou dar uma dissertinha aqui, não sei. Se eu ver um calor batendo meu filho, qual vai ser a minha reação? Eu imagino, pela minha pecaminosidade, que vai acontecer problema, sabe? Mas quando olho para os textos, eu digo, Senhor, tem que fazer diferença. E às vezes nós passamos os nossos filhos
no trânsito, da forma que agimos e reagimos. Uma certa vez eu vinha saindo do jardim da casa do meu pai, e quando eu cheguei na TV para pegar, o meu carro passou um pouquinho da linha, e vi um cara no carro e me deu um cotoco, ai, nossa, filho, não quero. Aí eu saí tentando perder atrás, chegou aí no céu da raiz, do lado. O bicho pensou, não faz isso, sabe? Mas aí você vê, nós somos irados, porque não temos intimidade com o Senhor. Quando chegou do lado, né, que ele me fez pensar, mas meu amigo, se eu te fiz uma coisa errada, me perdoe. O cara ficou todo sem jeito. Vocês veem a diferença? Se eu chegasse lá, fosse esculhambar com ele, eu olhando, pastor, esculhambando, chegando de palavrão. Lindo, né? Está pregando a igreja aqui, está assim. Sabe como é que é? A diferença, irmãos. Eu não sou mais treva, eu sou luz. Eu tenho que andar como filho da luz. E meu procedimento vai evidenciar isso no dia a dia. O nosso padrão é Cristo. Nosso tempo nas trevas, pois outrora eram as trevas. Todo cristão tem 2 estágios em sua jornada terrena: antes e depois de Cristo. O outrora aqui é uma alusão direta ao tempo em que os gentios viviam mergulhados no paganismo. Assim, antes de uma conversão, aqueles irmãos viviam nas trevas espirituais, sem nenhum conhecimento. Em Atos 17, Paulo faz a referência a esse 3 estágios, usando a expressão tempo da ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Aquilo que fizemos antes da conversão, o Senhor lança na profundeza do mar e esquece. Nós não esquecemos. Sabe? Nós não esquecemos. Não é que a gente vai esquecer, mas aquilo vai fazer parte da nossa mente. Esqueça. Como que eu posso servir ao Senhor se eu não sei perdoar o meu irmão? Bom. E às vezes perdoa da boca para fora, do coração para mim. Quero que se nasce, sabe? Ela fala assim: se quebra para lá, eu nem vendo. Esse estudo, levantai-vos, mulheres despreocupadas, homens despreocupados, só pensam em si mesmo, orgulho, egoísmo, e não é assim. Nesse tempo, os gentios não tinham nenhum conhecimento acerca de Deus e seus próprios, em seus propósitos e suas vidas. Em João 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue? Como eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor se a minha vida não condiz com isso? Como posso? Como posso dizer que eu estou em pé se a minha vida não condiz com isso? Jesus tinha plena convicção acerca do estado espiritual daqueles pelos quais morreria na cruz. Seu sacrifício na cruz quebrou o domínio das trevas sobre a criação. Nosso tempo de luz. Porém, agora eu sou luz no Senhor. No Senhor, andai como filhos na luz. Esse, porém, agora, é uma direta referência à nossa nova vida em Cristo. É o nosso presente, após termos sido alcançados pelo Evangelho da Graça. Antes da conversão, vivíamos nas trevas, mas após o nosso encontro com Cristo, nos tornamos filhos da luz, a luz do Senhor. Por que nos tornamos luz, irmãos? Por quê? Quando reconhecemos Cristo como Senhor, passamos a refletir a luz que vem de Cristo, pois Ele é a luz do mundo, como diz em João 8,12. Sendo assim, nos tornamos como autênticos luzeiros, que apontam em direção ao Senhor, como se reconhecesse um filho da luz. Como se reconhece um filho da luz? Como é que você diz que eu sou uma mulher que sirva ao Senhor? Como é que você vai evidenciar? Vai saber. Tá bom? Vou perguntar. Nós somos uma escola, eu quero ouvir. Quem me respondeu agora foi homem, eu quero ouvir mulher. Como você, como mulher, levantada pelo Senhor, você pode evidenciar que você não é uma mulher despreocupada com as coisas do meio. Vamos lá. Como é que você vai evidenciar isso? Uma pessoa do mundo, uma pessoa do fora, ou até mesmo uma pessoa da sua igreja. Como é que você vai evidenciar que você foi levantado pelo Senhor para não ser uma mulher despreocupada, uma mulher preocupada
com aqueles que não conhecem o Senhor e até com aqueles que conhecem o Senhor, mas vivem de uma forma desordenada. Como é que você vai evidenciar isso? Vamos lá, quero ver de vocês. Quando acabar, acaba essa. E agora? Vou dar um pequeno testemunho. Fale. Eu sei que eu tenho problema com perdão. Não sou de perdoar muito fácil. Isso fica remoendo minha mente, meu coração. E eu quero realmente destruir com todas as minhas forças. Mas eu já sei disso. Eu sou consciente disso. E ilusão nossa achar que eu abandonei o pecado e ele foi exilado da minha vida. Morreu, não vive mais, é mentira. Ele está lá, guardadinho, quietinho, você só não está alimentando. Mas vai acontecer um momento onde você vai mexer lá, alguém vai mexer em algum momento, alguma ocasião. E aí aquilo lá faz uma reviravolta danada. Mas se eu reconheço que eu sou irada, aquilo me irou, eu tenho que procurar viver dentro do fruto do Espírito, que é mansidão, que é amor. Eu fico até nervosa só de pensar. Para mim pedir perdão é muito difícil. O Senhor conhece meu coração e sabe muito bem como para mim é muito difícil. E eu tive momentos agora, um problema muito sério com a irmã, presidente da sociedade, falando de sociedade feminina. Eu sou a tesoureira, ela é a presidente. Então, quando a gente vai fazer um programa, elaborar todo um evento, a gente tem noção de quanto vai precisar, de quanto vai gastar. Mas em momento algum, a presidente ou qualquer outra pessoa da diretoria me procurou para perguntar quanto temos em caixa. O que fizeram? Precisamos de oferta para comprar bolo, precisamos de oferta para comprar proteína, precisamos de oferta para tererê, tarará. Eu fiquei sem entender nada. E aí eu fui e coloquei no grupo da diretoria. Gente, eu acho que temos oferta demais, tererê, tarará. Isso já revolucionou meu coração. A irmã manda um áudio e diz, fala um bocado de coisas, sem nexo e tudo mais, já tinha dinheiro até no próprio banco dela, que as irmãs estavam contribuindo. E aí ela diz para mim, porque foi eu que remexi, irmã, eu não sabia quando tinha no caixa, porque a irmã Cíntia só veio me dizer isso hoje de manhã, porque eu procurei ela e falei que a gente tinha dinheiro no caixa, eu estava com vergonha de tanto pedir. E aí quando ela disse isso, aí o negócio pegou. Eu falei para ela assim, você não sabe que você não me procurou e isso não vai ficar assim. No domingo era eu que estava dirigindo o culto, mas eu sou consciente, eu tenho a palavra de Deus. Eu cheguei com a irmã e falei que eu não vou dirigir o culto, eu não estou bem e eu não sei fingir, porque Deus conhece meu coração. E eu olhava para aquela irmã, a vontade que eu tinha era de ir lá, e eu falei para o meu marido, a vontade que eu tinha de ir lá e dar um soco na cara dela. Aí no domingo eu não dirigi o culto e todo mundo sabe, porque eu já, se alguém está me ouvindo, está percebendo que a minha voz está trêmula, porque eu já fico totalmente transformada. E aí na segunda-feira eu fiquei muito incomodada e a Bíblia diz, você que é o ofendido, você deve ir lá e pedir perdão. É você o ofendido. E eu, Cíntia, tenho que trabalhar o perdão no meu coração. Então eu tenho que ir lá. É minha vontade? Não, não é minha vontade. Mas em temor ao Senhor, conhecendo a palavra, sabendo que o Senhor me exorta todos os dias, aí eu vou lá e digo, peço perdão diante da irmã, peço perdão de todas as envolvidas, porque eu não soube agir e nem reagir. Não é fácil, me tremer toda, meu coração ficar trêmulo,
mas por saber que o Senhor me ama e que quer me aperfeiçoar todos os dias. Ele me coloca em situações onde eu possa desenvolver a minha intimidade, a minha gratidão a Ele por tudo que Ele tem me feito. Você vê, irmãos, como falei, é fácil? Não é fácil. Mas nós temos os meios que o Senhor deixou revelado na sua palavra para que a gente possa tratar da forma que devemos tratar. É vontade nossa, muitas vezes, como falei, ver um filho meu, de repente, uma situação diversa, qual vai ser a minha reação? Não sei. Eu não posso dizer, não, eu vou lá e ele não bate no meu filho, não sei. Sabe? Eu não vou falar isso porque eu posso estar querendo me engrandecer aqui e quem tem que ser grande aqui é Deus, nós bem pequenos. Né? Mas, em cima dessa palavra que você já falou, o que a gente pode observar é que muitas vezes nós nos gloriamos em situações como essa. Eu falei, e falo bem, acabou, isso toda para lá, você vê, não tem um pingo de arrependimento naquilo que nós erramos. Como é que nós vamos evidenciar que nós somos do Senhor de fato de verdade, que em situação como essa devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor? Não somos. É fácil? Não é fácil. Mas quando nós temos uma intimidade com Deus, Ele vai falar, veja que eu tenho testemunho da minha raiva, da minha ira, e cheguei lá e disse, não faça. Se você não tem intimidade com Deus, você vai e faz a coisa errada. Mas se você tem uma intimidade, você vai te incomodar. Meu filho, não faça isso, não faça. Por mais que o cara diga, faz, mas o Espírito Santo tem que falar mais alto. Quando você tem intimidade com Ele. Então a atitude que ela tomou foi uma atitude sábia, já depois de todo o que aconteceu, certo? Isso entristece a gente. Todo mundo percebeu que eu estava triste porque eu convivo com ela e sei que eu não aceito essas coisas. Mas eu não sou Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem muda o Espírito Santo, te vê na atitude final, o que o Espírito Santo fez. Vá, peça perdão, isso e aquilo. Pronto. Agora, quantas vezes nós nos gloriamos, irmãos, com algo que nós fizemos? Como uma vez, eu vi uma irmã falar assim, eu falei, pastor, não falei perto da cara dele. Olha só. Aí que moral, né? Chegar e falar assim dessa forma. Não é isso que o Senhor quer da gente. Viver na luz, não é isso. Por isso, no versículo 14, já aí Paulo vai dizer, pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero concluir, irmão, com essa palavra aqui, desse verso, desperta, para o fato de que estávamos dormindo ou mortos, mas recebemos a iluminação de Cristo. Somados a este, os 3 versos seguintes, preparam-nos para viver no Espírito e para dar prudentemente, remir o tempo, que significa aproveitar todas as oportunidades, até mesmo aquelas que são difíceis que nós vivemos. Saber administrar e colocar em prática. E muitas vezes não fazemos isso. Nós queremos retribuir o mal com o mal. E ver como nosso coração é, quando nós somos, é quando eu falo, quando nós somos honestos. Não vamos chegar aqui e falar assim, olha, eu fiz porque, né? Não, é isso que deve ser. Mas muitas vezes nós, como pecadores, não é essa vontade nossa. A nossa vontade é esmagar, realmente. É bater, saber escolar como nos falam. Mas não chegar e pedir perdão. E veja que ela falou que foi ofendido. Não é esperar quem o pai foi ela. Ela que tem que ir a mim. Veja. Tudo são evidências de uma pessoa que não tem intimidade com o Senhor. Que estão dormindo. Despreocupados. Eu sou salvo mesmo. Acabou, estou no céu. Certo? Com certo tipo de atitude que temos, que não condiz com o fim da luz. A preocupação que Paulo diz, desperta você que dorme. Então, somando esses versículos, a gente vai aprender um pouco mais. Portanto, veio prudentemente com bondade, não como nessa, se como sábios, remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
Não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Vivemos, irmãos, em tempo onde muitos estão adormecidos espiritualmente. Isaías falou, Paulo falou, e nós vamos continuar falando através da palavra de Deus. Desperta. Pessoas que estão acomodadas com suas rotinas diárias e distraídos com os prazeres deste mundo. O chamado de Deus para cada um de nós é despertar dessa apatia e caminhar rumo à santidade. Um estilo de vida que reflete a luz de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja de Éfeso a despertar, Deus hoje nos convida a sairmos do estado de sonolência espiritual e buscarmos a pureza que vem dele. Aqui nós temos como objetivo, irmão, convidar a cada um de nós reconhecermos as áreas adormecidas em suas vidas, despertando para uma vida de santidade e compromisso com Deus. É isso que devemos ter. E que a gente possa realmente entender que uma proposição que eu posso deixar para vocês, que Deus nos chama a despertar do sono espiritual para que vivamos uma vida de santidade que reflete a luz de Cristo ao mundo. Eu nunca vou poder servir o Senhor se eu não refletir a luz dele na minha vida. No seu cruzeiro, onde quer que eu esteja. A minha atitude deve fazer diferença. Eu nunca posso chegar e falar assim, meu Senhor, vão ter problemas? Vamos ter. Vai ter situações que nós vamos errar? Vai. Mas o essencial, irmão, é reconhecer o erro e pedir perdão do Senhor. Ou da pessoa que magoamos, ou que tratamos mal. Paulo vai nos chamar urgente para aqueles que estão espiritualmente adormecidos. O sono aqui representa um estado de indiferença e apatia em relação às coisas de Deus. Muitas vezes estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente desconectados. E a explicação do texto que eu coloquei aqui: assim como uma pessoa dormindo não está ciente do que acontece ao seu redor, aqueles que estão dormindo espiritualmente não percebem os perigos e a armadilha do pecado. Deus, em sua misericórdia, nos convoca a despertar desse sono e nos conscientizar das áreas mortas da nossa vida. Isaías sabia o que ia acontecer com aquele povo. Agora, veja bem, quando eu vejo Abacuque falando sobre a invasão da Babilônia ali, depois que talvez vinham para invadir a Terra Santa, Jerusalém, aquele povo pensava, aqui está a arca, aqui está o templo, jamais o Senhor vai permitir que isso aconteça. E estavam vivendo despreocupadamente, estavam vivendo de qualquer forma. E Abacuque disse: Senhor, até quando, Senhor? Até quando vai permitir isso? Quer dizer, permitir a situação desses impuros invadir a cidade. Muitas vezes nós queremos ter alguma coisa em nossas vidas que não é aquilo que o Senhor quer. E muitas vezes vivemos também como esse povo, sonolento, despreocupados, não imaginam o que pode acontecer, o que vai acontecer com este mundo. Nós estamos nem aí. Então é isso que Paulo chama atenção. E eu te pergunto, onde você tem estado espiritualmente adormecido? Será que a sua vida de oração, tempo com a palavra, ou relacionamento com Deus e com os outros tem sido algo importante em sua vida? O chamado de Deus é para que você desperte hoje, pois há um mundo de vida e santidade esperando por você. John Stott comenta, em cima desse versículo: o cristão que dorme é ineficaz, facilmente tentado e derrotado. Despertar para Deus é a primeira evidência de sua santidade. Eu tenho que estar despertado desse sono que pode me corroer. A apatia espiritual é a porta de entrada para a face de Deus. Paulo faz uma chamada urgente e quando desperta, tu que dorme. O verbo despertar aqui, irmãos, é imperativo. Não é uma sugestão ou um conselho, não, mas um chamado direto de Deus para aqueles que se encontram adormecidos espiritualmente. O sono no contexto espiritual é uma metáfora poderosa para descrever o estado de apatia, indiferença e distanciamento da vida de santidade e da presença de Deus. Eu estou vivendo minha vida, sabe? Eu não vejo ninguém que quer que vive comigo. Uma irmã falou assim: pastor, eu não quero que ninguém se meta na vida. Mas se você não quer que ninguém se meta na sua vida, então isso é uma evidência que você não é igreja. Porque nós fazemos parte do povo, nós somos do mesmo povo, e um depende do outro.
depende. É inadmissível a pessoa chegar, eu não dependo de ninguém. Isso daí é uma coisa muito errada. Nós dependemos um do outro, irmãos, da comunhão com o outro, relacionamento. Nós temos que ter essa com o Senhor. Ele fala, amar a Deus e ao próximo. Você já se ama. E até mais que devia. Então, ame o próximo, você ama a si mesmo. É isso que o Senhor quer que saibamos e coloquemos em prática, mas não fazemos. Aí quando ela vai fora, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E eu odeio meu irmão. Como é que é isso? Dizer que ama a Deus e odeio seu irmão. Aí eu disse, como é que você diz que ama a Deus e não vê e odeia seu irmão que vê? Como é que pode isso? Vacilamos. Então a gente gosta desse segmento, desse despertamento. Assim como nós falamos ontem, Isaías fala, o povo ia ser, aquela terra ia ser invadida. Aquelas populações ia se acabar. A guerra viu que está colheita, da vindima. Por que isso? Porque como o exército vinha, era muita gente que não tinha condição de trazer o sustento para dar a alimentação para todo aquele povo, aquele exército. Então ele viu naquele momento, porque eu digo que a colheita estava pronta para ser feita, e eles viam, tomavam tudo, comiam para guerrear. E aí acabava com tudo, aquela terra está movendo, está bonito, está farto. Certo? Eu não preciso me preocupar com isso, com aquilo, porque eu tenho comida há mais de 2 anos. E quando eu falei para os irmãos que hoje estou vendo, mas amanhã quando está mal, é por isso. Hoje você está bem. Aí você recebe um diagnóstico, uma saúde. Olha só, eu estou com isso. Olha, eu perdi o emprego. Olha, eu perdi a empresa. Olha, quer dizer, aumentando, é rápido. Rápido. Porque estamos despreocupados. E amanhã nos pertence. Devemos estar preocupados hoje. Hoje. O despertamento deve ser hoje. Não é amanhã. Então veja que nós temos muitas espíritos e muitas semelhanças. Que Deus nos abençoe. E que nos dê sabedoria para saber administrar esse tempo que Deus conseguiu. E sermos realmente homens e mulheres que estão em pé, lá lutando em prol desse reino. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que nossos irmãos nos ensinaram. E lá lutar e sofrer. Todos morreram por amor a Cristo. Todos. E nenhum deles pegou. É interessante. Nem. Todos morreram. Importa agradar a Deus do que agradar a homem. Muitos de nós nos importam agradar a homens, mas não agradar a Deus. Mas que isso seja feito. Certo? Uma mudança. E seja despertado. Porque a nossa incumbência aqui não é agradar a homens, mas é agradar a Deus. A sua motivação de estar aqui não é porque o pastor não vai falar que você não vê. A sua motivação de estar aqui é para agradar o Senhor na medida da sua necessidade. Amém? Senhor, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, que nos vai despertar, Senhor, de um sono profundo, despreocupado, um sono que realmente nos leva a ser omisso, Senhor, aquilo que o Senhor deixou revelado na tua palavra para que nós cumpríssemos. Que o Senhor Deus abençoe cada irmão aqui presente, cada irmã, para que possa desenvolver os seus dons, Pai, para o crescimento do reino. Que o servir que cada uma tem seja desenvolvido de uma forma digna de serem chamados para os filhos. Abençoe esta nova igreja também, Pai, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, através desse crescimento, eles possam evidenciar, aonde eles estejam, a luz que são para este mundo. Obrigado, Deus. Eu só quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. É contigo. A resposta é